Bom dia, boa tarde, boa noite aí pra quem tá me assistindo, né? A hora que vocês estiverem assistindo. Hoje a gente vai falar sobre o contrato individual de trabalho, né? Eu espero que vocês tenham gostado da prova, que a prova tenha sido boa aí pra todo mundo. Eu não recebi reclamações, então eu espero que todo mundo tenha conseguido fazer tranquilamente. Eu vou pedir a vocês até um prazo até segunda-feira para eu entregar as notas de todas as turmas, tá? Porque essa semana eu preciso colocar 3 aulas para vocês, então eu vou colocar essa hoje. Eu ia colocar ontem, mas aconteceu um problema aqui e a aula sumiu e eu tô tendo que gravar de novo. E eu só consigo gravar as aulas à noite aqui porque faz muito barulho na minha casa durante o dia. Então eu só consigo gravar à noite. E ontem acabou que sumiu, não sei o que aconteceu. E aí eu tô tendo que gravar tudo de novo hoje. Então, hoje a gente vai falar sobre contrato. A gente já falou, né? Sobre relação de trabalho, sobre relação de emprego, sobre a questão da terceirização, da flexibilização, do contrato de trabalho temporário. E hoje a gente vai começar a entrar nos tipos de contrato de trabalho. A gente vai aprender também hoje nessa aula uma novidade que foi trazida com a reforma trabalhista, que é um tipo de contrato, um tipo de trabalho, que é chamado de trabalho intermitente. E eu não vou falar agora sobre alteração, suspensão e interrupção de contrato de trabalho, porque senão a aula fica muito grande. Então, para uma aula não ficar muito extensa, com muito assunto, eu decidi que meio que dividir. Essa semana eu vou gravar essa aula. Até sábado eu vou colocar mais 2 aulas. Eu não vou especificar para vocês de fato o dia, mas até sábado eu coloco mais 2 aulas. E aí a gente vai terminar contrato e duração de jornada de trabalho, né? Duração do trabalho, que a gente chama, que são as jornadas que a gente vai estudar sobre hora extras e tudo mais. Então, essa semana a gente finaliza esses assuntos. Semana que vem a gente estuda remuneração. E aí a gente encerra a primeira unidade. Com a prorrogação, eu ainda não recebi nenhuma notícia da FACAP, mas com a prorrogação do governo, né, até maio, até o final de maio das aulas. Então, muito provavelmente a gente vai fazer a atividade valendo os outros 5 pontos, creio eu, ainda não tive, mas se tiver vai ser esses assuntos. E para a segunda unidade, a gente vê o restante, a parte final do direito do trabalho, que aí entra aviso, estabilidade, rescisão de contrato de trabalho, porque entra tudo nisso mesmo assim, é um assunto único. Você aprende aviso e aprende rescisão junto, e estuda um pouco de direito coletivo. E aí a gente encerra o nosso assunto de direito do trabalho. Como eu já falei a vocês, a gente não vai conseguir falar sobre tudo de uma forma muito minuciosa, mas eu tô dando para vocês os assuntos mais importantes, aquilo que são mais cobrados em OAB, em concurso e na vida prática mesmo de quem for advogar, né? Então, assim, esses assuntos que a gente está vendo são assuntos do dia a dia para quem lida com o direito do trabalho. Então, hoje a gente vai entrar propriamente na fase, né, na questão do contrato, e a partir de agora a gente vai estudar o dia a dia mesmo das rotinas dos trabalhadores, esses direitos mais corriqueiros deles, né? Então, é isso que a gente vai aprender a partir de agora. Então, falar de contrato individual de trabalho, que é o nosso assunto de agora, a gente tem que ter a noção, né, como a gente já viu no começo das aulas, essa relação de trabalho, essa relação de emprego. E a gente sabe que a CLT, a gente sabe que o contrato individual de trabalho, ele serve para a relação empregatícia, né, para aquela relação em que existe uma subordinação. Então, essa é uma das razões, né, é o traço principal do contrato de individual de trabalho, é o fato de que nesse contrato, diferente de contrato de prestação de serviço, diferente de contrato de empreitada, de mandato, de sociedade, que são contratos civis, ele tem a figura da subordinação jurídica, porque a gente aprendeu lá nos requisitos da relação de emprego, a gente aprendeu que para existir
uma relação de emprego, um dos requisitos é a subordinação. Então, um contrato, ele tem essa subordinação entre o empregador e o empregado, né? O empregado, ele é subordinado ao empregador. Então, existe nesse vínculo esse traço marcante de subordinação. Então, é isso que caracteriza esse tipo de contrato, que é um contrato especial, é um contrato próprio do direito do trabalho, e a gente vai estudar as características e os elementos dele, mas ele tem como traço mais marcante, que diferencia eles dos demais contratos civis, é a questão da subordinação jurídica existente nessa relação de emprego, né? A gente entender as características desse contrato, e agora eu passo a especificar a vocês de como é que esse contrato, né? Quais são as características desse contrato, que eu já sei que ele tem uma característica marcante, que é a subordinação jurídica. O contrato de trabalho, ele é um contrato de direito privado, né? A gente estudou que o direito do trabalho é um ramo do direito privado, e o contrato de direito do trabalho o contrato individual de trabalho é um contrato regido pelo direito privado, né? Ele é um contrato de direito privado. Então, essas cláusulas contratuais são determinadas entre as partes atuantes, né? Entre o empregado e o empregador. Ele é um contrato bilateral, é uma outra característica dele, né? Ele tem obrigações para ambas as partes, então ele possui umas obrigações, enquanto o empregado ele tem que fornecer a sua prestação de serviço, né? Ele dá a sua mão de obra, e em troca o empregador deve pagar, né, por isso. Então tem essa obrigação de pagamento, enquanto o outro tem a obrigação de prestar o serviço, de exercer a sua atividade laborativa. Além disso, o contrato ele é consensual. Então há um consenso, quer seja de forma tácita ou forma expressa, a gente vai ver isso, os tipos de contratos, como é que se dá esse contrato, né, qual a forma que se observa nele, mas a gente tem que entender que ele é um contrato consensual, né? Não há uma forma especial para que ele exista, exceto, óbvio, existem exceções, como, por exemplo, o contrato temporário, por exemplo, é um contrato que tem que ser escrito, então você tem que obedecer essa solenidade, mas ele é um contrato consensual. Além disso, ele é um contrato de trato sucessivo, porque a relação empregatícia é uma relação que deve ter uma continuidade no tempo. Então, a relação empregatícia, ela não deve... O contrato de trabalho, a ideia do liame empregatício é que ele se perpetue do tempo, que ele comece, mas que ele não tenha um tempo específico para terminar, né? Que ele não tenha um tempo determinado, né? Você já não entra sabendo que vai sair, pelo menos essa é a ideia geral. Em regra, os contratos eles devem ser indeterminados, então, em regra geral, ele é contínuo no tempo, ele é de trato sucessivo, ele vai se renovando a cada mês de trabalho. Ele não vai se esgotar num único ato, é uma relação que vai ser seguida, né? Vai seguindo aquilo. Ele é um contrato oneroso, óbvio, ao pagamento. A gente viu que a onerosidade é uma das características da relação de emprego. O contrato de trabalho é um contrato de forma onerosa, porque você presta seu serviço e há o pagamento por ele, né? Esse contrato, ele não é... Se não tivesse a onerosidade, a gente está falando de uma relação de trabalho e não de uma relação de emprego, como poderia ser um trabalho voluntário, por exemplo. Ele é comutativo, né? Você consegue verificar que existem vantagens e sacrifícios de ambas as partes, né, durante a vigência. Então, para ambas as partes existem deveres e existem direitos. Então, cada uma tanto o empregador como o empregado, ele tem direitos e eles têm deveres. E ele é personalíssimo, ou seja, intuito persona. A gente viu também que a relação de emprego é uma relação personalíssima. Eu não posso me fazer substituir, o empregado não pode se fazer substituir. Ela é uma característica voltada exclusivamente para o empregado, porque quando a gente estudou sucessão, a gente viu que as empresas elas podem se suceder, então quem é o empregador não tem tanta importância assim. O intuito persona, ele se refere ao empregado, então o empregado ele não pode se fazer substituir. Se você foi o contratado, é você que tem que prestar o serviço. Por exemplo, eu fui contratada para ser professora de Direito do Trabalho na FACAP, então eu não posso, apesar de não ser seletista, eu não posso me fazer, pensemos assim, que eu seja uma seletista, se a universidade fosse uma universidade particular, eu não posso me fazer substituir
por uma outra pessoa, né? Porque o contrato, ele é personalíssimo, ele foi feito em relação à minha pessoa. Eu fui a contratada, eu passei na prova, eu fui a contratada naquela seleção para ser a professora. Então, eu não posso me fazer substituir. Então, as características, vamos rememorar agora essas características, né? Eu tenho que esse contrato é de direito privado, ele é bilateral, ele é de trato sucessivo, oneroso, comutativo e personalíssimo, né? Ele é intuito persona. Então, eu tenho todas essas características do contrato de trabalho individual, né? Contrato individual de trabalho. É isso que a gente está falando aqui. Porque o contrato, ele é feito de pessoa a pessoa, por isso que a gente chama de contrato individual de trabalho. Além disso, a gente precisa estudar outras questões relacionadas ao contrato de trabalho. Então, além das características dele, a gente tem que levar em consideração quais são esses elementos, qual a classificação de contratos, né? Que tipos de contratos de trabalho são permitidos, existem na legislação trabalhista, sobre alteração e suspensão e interrupção. Como eu falei, a gente não vai estudar nessa aula sobre alteração e suspensão de contrato de trabalho. Vai ficar para uma próxima aula, mas nós vamos estudar. No que tange aos elementos do contrato de trabalho, eles são aqueles elementos de aplicação subsidiária, porque se aplica de forma subsidiária o direito civil. Então, o direito civil ele é aplicado de forma subsidiária ao direito do trabalho. Então, a gente aplica os elementos, aquelas questões previstas no artigo 104 do Código Civil, né, que são as validades do negócio jurídico mesmo. Então, é necessário que exista um agente capaz para se fazer um contrato de trabalho. Agora, a gente precisa entender o que é esse agente capaz para o direito do trabalho. É óbvio que a maioridade civil ela acontece com a maioridade de 18 anos e também é a maioridade, digamos assim, trabalhista. Então, com 18 anos, você pode ser responsável por você mesmo em todos os aspectos. Pode trabalhar onde quiser, pode fazer as suas atividades, não há proibições. No entanto, o direito do trabalho permite que pessoas antes dos 18 anos exerçam atividades, possam trabalhar. Então, entre 16 e 18 anos, para os maiores de 16 e menores de 18 anos, é permitido sim o trabalho, desde que esse trabalho não seja insalubre, perigoso ou noturno. Então, o maior de 16 e menor de 18, ele pode trabalhar? Ele pode trabalhar, mas ele não pode trabalhar em atividade insalubre, em atividades que sejam ou perigosas, que tragam malefícios à sua saúde. Por exemplo, um menor de 18 anos não vai poder trabalhar operando uma bomba de gasolina, porque é um serviço perigoso, né? Há adicional de periculosidade, é um serviço que a bomba pode explodir, então ele não pode trabalhar naquele serviço. Como ele também não pode trabalhar no menor de 18 anos como barman ou atendente numa boate que funcione durante a madrugada, de 10 a 5 da manhã. Então, assim, ele não pode trabalhar nesses tipos de serviço. Fora isso, maior 16, menor 18, pode trabalhar com outras coisas. E outra coisa que o menor de 18 anos não pode trabalhar, e a gente lembra aí de uma aula que a gente já viu, como doméstico. Não é permitido o trabalho doméstico para menor de 18 anos, tá? Mas além disso, é permitido ao maior de 14 e menor de 16 anos também trabalhar. Ele pode trabalhar como um aprendiz. É um contrato que a gente vai estudar mais na frente, que é o contrato de aprendizagem, e é um tipo de contrato de trabalho, e eles podem trabalhar, né, como aprendiz. Existem umas regras, algumas coisas, tem que fazer um curso para juntamente com o aprendiz, mas pode ser aprendiz, né, entre maior de 14 e menor de 16 anos. Uma outra questão é a respeito das verbas rescisórias. O menor de 18 anos, ele não pode assinar as verbas rescisórias sozinhos. Ele precisa de uma assistência, ele precisa que os seus pais, o seu representante legal, o acompanhe na hora de assinar as verbas rescisórias. Rescisória, eu não sei o que é verba rescisória. Verba rescisória é quando se termina um contrato de trabalho e é necessário você receber as verbas pelo fim daquele contrato, e que a gente também vai estudar mais na frente. A gente vai começar a estudar algumas hoje, por conta dos contratos, mas mais na frente a gente vai estudar também pormenorizada cada tipo de verba. Mas quando você termina a sua relação, né, quando há um término da relação trabalhista, quando há um término do contrato de trabalho, há o pagamento de verbas rescisórias, que a gente chama do TRCT.
e esse pagamento ele não pode receber sozinho. Então, menor de 18 anos não pode receber sozinho as verbas rescisórias, tá? Ele não pode assinar sem assistência do representante legal ou dos pais, tá certo? Ele não pode assinar esse recibo de quitação. E lembrando que é absolutamente proibido o emprego, trabalho para o menor de 14 anos, mesmo na condição de aprendiz. Então, a Constituição Federal, ela proíbe o trabalho para menores de 14 anos, apesar de que a gente vê inúmeros trabalhos para menores de 14 anos. Mas ele é proibido, é um trabalho que não deve acontecer, tá, gente? Além do elemento de agente capaz, a gente tem o elemento da forma prescrita ou não defesa em lei. Então, esse contrato, ele não há uma formalidade essencial, não há uma formalidade que a lei defina normalmente para o contrato de trabalho. Esse contrato ele pode escorrer de forma escrita, ou verbal, ou tácita, ou expressa, exceto naqueles casos onde a lei obriga, né? Então, a gente vai ter relações de trabalho que são necessários que que aconteça de forma escrita, de forma solene, como, por exemplo, contrato temporário, como, por exemplo, a gente vai ver um pouco mais na frente, contrato de experiência. Então, é necessário que esses contratos, ou o próprio contrato intermitente, de trabalho intermitente, eles sejam escritos. Mas, no geral, quando se fala em contrato de trabalho, ele pode ser um contrato, não há uma solenidade prevista para esse tipo de contrato, tá certo? Ele pode ser verbal, ele pode ser tácito. Então, desde que seja uma forma prevista e não defesa em lei, é permitida a realização desse, é um dos elementos, né, permitido ao contrato de trabalho. E o objeto, ele deve ser lícito. Então, não pode ser algo que seja crime. Então, não pode ser objeto da relação trabalhista um trabalho que seja um ilícito penal, como, por exemplo, o tráfico de drogas. Então, não posso legalizar, reconhecer vínculo de quem do cara lá do aviãozinho da boca, tá, gente? Então, do traficante, do assaltante, isso aí, eles realmente não têm, não há como reconhecer esse vínculo. Então, além desses elementos, que são os elementos essenciais, agente capaz, forma prescrita ou não defesa em lei e objeto lícito, a gente tem aqueles elementos chamados naturais. São elementos que decorrem da própria ideia de contrato de trabalho. Então, como, por exemplo, é da essência do próprio contrato. Como, por exemplo, a questão das horas extras. Mesmo que não esteja expressamente previsto na legislação essas horas extras, ou aviso prévio, por exemplo, no contrato indeterminado, ou a questão do adicional de salubridade para uma atividade salubre. Então, mesmo que não esteja previsto, pagamento de adicional noturno para as horas noturnas é um direito que está lá, ele é natural o contrato, mesmo que não seja previsto. Ele é natural, ele é essencial, ele é da própria natureza do contrato da prestação de serviço. Então, esses são os elementos naturais. Além desses elementos essenciais, naturais, a gente tem os elementos acidentais, que são elementos facultativos, são elementos acessórios, que podem ou não existir no contrato. Então, a gente tem, nesse exemplo, o termo, que se liga a evento futuro e certo, né? Como, por exemplo, um contrato por prazo determinado, você se liga a um evento futuro, ele vai encerrar em determinado momento. Quando encerrar esse contrato, quando terminar esse serviço, ele vai ser terminado. Então, há um termo, né? Há um final para aquele contrato. Ou uma condição, que se refere a um evento futuro incerto. Você só, por exemplo, você só vai conseguir aquele cargo. Para você ser admitido, é necessário que você passe numa seleção de uma prova ou num curso de qualificação, tá? Isso aí se refere à condição. Então, a gente tem os elementos que são tidos como essenciais, objeto lícito, forma prescrita e não defesa em lei, e agente capaz. A gente tem aqueles elementos naturais que são decorrentes da própria natureza da relação trabalhista, não precisa nem estar escrito no contrato, ele já é um direito, como hora extra, como adicional noturno para hora noturna, como insalubridade para atividade considerada insalubre pela MR e tudo mais. E temos os elementos acidentais, que eles são facultativos. E aí a gente lembra do termo e da condição. Falando em objeto lícito, né, como eu falei, que a gente precisa desse, né, que esse objeto ele não pode ser vinculado a crime nem tudo mais, a gente visualiza a nulidade do contrato de trabalho.
Então, como é que esse contrato ele pode ser nulo? Quando é que ele vai ser nulo, né? Ele vai ser nulo quando essa prestação ela não for lícita, né? Ou quando ela ferir normas de proteção à saúde do trabalhador e à higiene. E aí, a gente estuda o tema nas unidades, a gente vai estudar 2 tipos de trabalho. É o trabalho proibido e o trabalho ilícito. Eles têm consequências distintas. Eles têm consequências jurídicas, eles são distintos e eles têm consequências jurídicas distintas. Então, o trabalho proibido é aquele trabalho que agride a saúde do trabalhador, né? Ele agride a higiene, a saúde, a condição física do trabalhador. Ele desrespeita essas normas de proteção trabalhista. Ele faz com que aquele trabalhador que não deveria estar exercendo aquele tipo de atividade, ela está sendo colocada a sua saúde em risco. E aí eu cito como exemplo, né, os doutrinadores trazem bastante esse exemplo, é o trabalho do menor de idade. Então, o menor de 14 anos, né? Por exemplo, o menor de 13 anos que trabalha numa cavoaria, numa cana, cortando cana, fazendo alguma atividade que seja degradante à sua saúde. Então, isso é um trabalho que é proibido. O menor, a gente acabou de ver que não cabe ao menor de 14 anos nenhum tipo de trabalho. Então, como é que eu vou botar alguém de 13 anos que está começando a sua vida para trabalhar? Então, é um trabalho que é proibido. Mas o trabalho proibido, existe consequências jurídicas. Dentre elas é o próprio reconhecimento do vínculo. Então, você reconhece o vínculo desse empregado, mas ele não pode mais continuar trabalhando. Eu lembro, assim que eu comecei a advogar, eu fui morar em Salvador. E eu peguei um caso de um menino que ele era menor e ele trabalhava numa padaria, trabalhava em horário noturno, inclusive. E a gente foi exatamente nessa tese, né? O trabalho era proibido, mas ele tinha direito ao reconhecimento do vínculo, então ele tinha direito às verbas. O trabalho ele era proibido, ele não podia ter exercido esse trabalho, porque ele trabalhava em trabalho noturno, que não podia, não tinha as normas de higiene corretas. Então a gente foi nessa tese, eu lembro que a gente até conseguiu, tem muito tempo isso, a gente até conseguiu e ele teve esse vínculo reconhecido e o trabalho foi proibido. Então assim, a gente pede para oficial MPT, auditor fiscal do trabalho, né, o MTE também, o antigo MTE, que agora é numa secretaria, mas então se reconhece o vínculo, então no trabalho proibido a gente tem um vínculo reconhecido, mas o trabalho ele não pode ser mais exercido. Se reconhece o vínculo para que o empregador, ele sabe que está trabalhando errado, ele não tenha um enriquecimento ilícito, né? Use da mão de obra de alguém e não tenha e não tenha que arcar com nada disso. Então, reconhece o vínculo, o vínculo, paga-se o que se deve àquele trabalhador, mesmo naquele trabalho que seja proibido, que ele não deveria estar exercendo, mas aquele trabalho tem que ser exterminado, né? Ele não pode mais exercer esse tipo de atividade. A doutrina também traz, quando se fala em trabalho proibido, a ideia a súmula 363 do TST. A partir de agora, a partir desse assunto, a gente vai começar a falar muito de súmulas do TST. Súmulas e orientações jurisprudenciais. O direito trabalhista, ele é um direito muito sumulado, tá, gente? Então, muito se baseia em súmulas. Óbvio, elas não são vinculantes, mas normalmente ela vincula. Porque normalmente os juízes, né, tendem a observar que quando há uma norma, quando há uma súmula ou uma OJ do TST, eles acabam julgando com base nisso. OJ e súmula cai pra caramba em concurso e cai na OAB, tá? Quem for fazer aí OAB para trabalho, que é uma das melhores OABs para fazer, principalmente na segunda fase, cai bastante súmula, tá? E concurso também, concurso de analista, concurso para magistratura e tal, cai bastante súmula e OJ. Então, a partir de agora, mais às vezes vocês vão me ver trazendo entendimentos do TST através de súmulas e às vezes através também de alguns informativos. Então, a súmula 363 do TST, ela define que não se reconhece, né, o vínculo daquele empregado que entrou sem concurso. Então, porque hoje é necessário que se tenha concurso. Então, mas aquele empregado que entrou sem concurso não podia estar ali exercendo. Mas ele
tem direito a algumas verbas, não a todas. E aí a súmula 363 ela vai dizer o seguinte: a contratação de servidor público após a Constituição Federal de 88, sem prévia aprovação em concurso, encontra óbice no respectivo artigo 37, inciso 2º, parágrafo 2º, somente lhe conferindo direito ao pagamento da contraprestação pactuada, ou seja, do salário, da remuneração, em relação ao número de horas trabalhadas, respeitando o valor da hora do salário mínimo, então ele não pode receber menos que o salário mínimo, e dos valores referentes aos depósitos do FGTS. Então, servidor ou empregado sem concurso público após a Constituição Federal de 88 só tem direito a... Entrou lá, tá exercendo uma função. Não tô falando de serviço comissionado, tá, gente? Tô falando de função que é uma função de servidor mesmo. Não é uma função gratificada. Não é um cargo de gratificado, né? Não é um cargo de direção. Ele só tem direito aos valores referentes ao FGTS e o saldo salário, a remuneração, tá certo? Uma outra questão que também existe uma súmula do TST é em relação ao policial militar. A gente sabe que a polícia militar, né? Eu tenho alguns alunos que são policiais militares, exercem muito atividade de segurança, né? Principalmente em festas. Na verdade, eles fazem uns bicos, né? E outros não, eles exercem mesmo a função de segurança e aí trabalha para alguma empresa e quer ter esse vínculo reconhecido, quer ganhar as verbas e tudo mais. Administrativamente falando, é uma atividade proibida, tá, gente? Eles não teriam, administrativamente falando, ligada ao Estatuto do Militar, ele não pode exercer esse tipo de atividade. Mas se entrar na justiça pedindo reconhecimento de vínculo com aquela empresa de segurança, ele vai conseguir o vínculo reconhecido, sim, independente da proibição militar. Isso aí está trazido na súmula 386 do TST, que eu também vou ler para vocês. Preenchidos os requisitos do artigo 3º da CLT, ou seja, dos requisitos da relação de emprego, é legítimo, né, para ser empregado, é legítimo o reconhecimento de relação de emprego entre policial militar e empresa privada, independentemente do eventual cabimento de penalidade disciplinar prevista no Estatuto do Policial Militar. Então, o policial militar que entrar na justiça pedindo reconhecimento de empresa de segurança privada, exercia atividade, né, naqueles momentos em que ele não estava trabalhando como policial, ele era segurança em alguma empresa privada e entrar pedindo vínculo, ele vai ter direito ao vínculo. Agora vai responder administrativamente se for denunciado e tudo mais, tá? Mas uma coisa não obsta a outra. Entendido o trabalho proibido? Então, trabalho proibido, eu tenho reconhecimento de vínculo. É aquele trabalho que não deveria exercer, que fere norma de saúde, que fere a própria legislação, mas ele existe e tem-se o vínculo reconhecido. No trabalho ilícito, diferentemente do trabalho proibido, eu não reconheço o vínculo. Por quê? Porque o trabalho ilícito é aquele trabalho que afronta a legislação penal. É fruto de crime, é o tráfico de drogas, é o aborto numa clínica clandestina, é o contrabando, né, assalto, são crimes. Então, assim, em crimes, eu não posso reconhecer o vínculo, porque o objeto, ele é ilícito. Então, esse elemento, ele não é atendido. Então, não há reconhecimento de vínculo. Eu abro um parêntese aqui para falar a vocês sobre o jogo do bicho. É o mais comum que a gente vai ver também. Tem gente que entra na justiça pedindo reconhecimento, trabalhando na banquinha do bicho. Aquele trabalhador que tá ali, na banquinha, na esquina, né, vendendo o jogo do bicho, ele vai e entra na justiça para reconhecer seu vínculo. Ele tá trabalhando, bate cartão, né, tá ali toda hora, tá bonitinho. Ele acha que é empregado. Mas, na verdade, ele não tem direito ao seu vínculo reconhecido, segundo o TST. Então, pro TST, o jogo do bicho, que é uma contravenção penal, ela não é reconhecido o vínculo. É um ilícito penal. Como eu disse a vocês, as OJs e súmulas do TST, elas são vinculantes, digamos assim, no sentido de que a maioria dos juízes seguem esse entendimento, porque se houver recurso e chegar até o TST, vai ser aquele entendimento. Então, basicamente, normalmente os juízes seguem. Mas existem decisões do TST que alguns juízes entendem que não é justo. Essas decisões são injustas. E uma delas, por exemplo,
é o jogo do bicho. E aqui eu cito decisão até mesmo do TRT6, né, de varas do TRT6, não era uma vara, por exemplo, aqui de Petrolina, tinha uma magistrada aqui em Petrolina, que não tá mais, e que ela entendia que o jogo do bicho reconhecia o vínculo. Apesar do trabalho ser ilícito, ela não entendia que aquele trabalhador, aquele hipossuficiente, merecesse ficar sem as suas verbas rescisórias. Então, porque a sociedade se faz de louca, faz conta que não tá vendo, legaliza aquilo, porque tá ali na frente de todo mundo, e aquele trabalhador, ele fica sem receber suas verbas. Então, existem magistrados que, apesar da UJ, apesar do entendimento do TST, reconhecem um vínculo. Certo, professor? Ele reconheceu o vínculo e aí, ele ganhou? Bem, se não tiver recurso, ele tem até direito de ganhar, tá, gente? Mas aí, se houver recurso, chegar até o TST, aí provavelmente o TST vai reverter a decisão. A decisão de que não se reconhece o vínculo, né, no jogo do bicho, reconhece-se sim como trabalho ilícito, ilícito se encontra na OJ 199 da SDI 1 do TST. Ela diz o seguinte: jogo do bicho, contato de trabalho, nulidade, objeto ilícito. Então, para o TST, jogo do bicho é trabalho ilícito e é nulo, não gerando vínculo. O vínculo ele não é reconhecido. Professora, não há OAB, o que é que eu respondo? Você vai responder isso, que é nulo, não tem vínculo. Numa prova de concurso, você vai responder isso. Eu sou advogado, devo pegar? Aí você pensa. Você vê lá o que é que o juiz entende e você vê se merece ou não pegar esse processo. Porque aí é um processo realmente de risco. E com a reforma trabalhista que vocês vão ver em processo do trabalho, no próximo semestre, você vai ver que agora o reclamante ele paga custas processuais e honorários. Então, hoje já é um risco. Antigamente não era, porque se você ganhasse ou perdesse, tanto faz, você nunca ia pagar, o reclamante não ia pagar mesmo, mas hoje em dia o reclamante paga. Então, se pensa mais de uma vez sobre isso. Entendidos, então, os elementos do contrato de trabalho. Então, a gente viu que os elementos do contrato de trabalho são agente capaz, objeto, forma prescrita e não defesa e lei, objeto lícito. Dentro do objeto lícito, a gente tem a visão de trabalho proibido, reconheço o vínculo, e trabalho ilícito, onde não há reconhecimento de vínculo. Trabalho proibido, eu vou lembrar lá do menor de idade, que ele não pode trabalhar, o menor de 14 anos, em atividade insalubre, ele não pode trabalhar. Eu vou lembrar do servidor sem concurso e principalmente do policial. São trabalhos proibidos, mas que há reconhecimento de vínculo. E aí vocês lembram da OJ que eu falei, da OJ 199, quando eu falo do trabalho ilícito, e das súmulas do TST, súmula 363 e súmula 386 do TST. Certo, gente? E agora a gente vai passar, então, para entender quais são esses contratos de trabalho. A classificação de contrato de trabalho, né? Então, a gente já falou de característica, falou de elemento, e agora a gente vai falar da classificação desses contratos. Inicialmente, eu preciso que vocês entendam que o contrato de trabalho, ele, em regra, é firmado por prazo indeterminado, tá? Então, a regra do contrato individual de trabalho é ele se perpetuar no tempo. Ele não ter uma data final. Você não deve entrar numa empresa, entrar num trabalho, sabendo que você deve sair, que você vai sair. Até porque você não ia querer trabalhar, se fosse assim. Então, a ideia é que o contrato, em regra, ele seja firmado por prazo indeterminado. No entanto, existem situações em que é permitido que esse contrato ele tenha um termo, ele tenha um prazo final, ele seja determinado, o que a gente chama de contrato por prazo determinado. Mas aí são hipóteses previstas expressamente em lei. Então, se não se enquadrar, se aquela relação de emprego, ela não se enquadrar em uma das hipóteses previstas em lei para que o contrato seja determinado, esse contrato ele é indeterminado, porque é a regra no direito do trabalho. Eu peço que vocês façam a leitura do artigo 443 da CLT. Vou fazer aqui para vocês, tá? Eu peço que vocês fiquem acompanhando também com uma CLT, tá, gente? O contrato individual de trabalho poderá ser acordado tácita ou expressamente, verbalmente ou por escrito,
por prazo determinado ou indeterminado, ou para prestação de trabalho intermitente. Antes não tinha esse final não, tá, gente? Para prestação de trabalho intermitente. Isso veio com a reforma trabalhista e a gente vai estudar hoje o que é trabalho intermitente. Mas eu preciso que vocês lembrem que o contrato de individual de trabalho ele pode ser tácito ou expresso. Então pode ter cláusulas tácitas ou expressa. Eles podem ser apenas verbal, e aí eu entro com pedido de reconhecimento de vínculo, quando ele é verbal, né? Quando eu não tenho uma carteira assinada, ou quando eu assino a carteira, mas eu não faço um contratozinho bonitinho. Então as normas, as regras, elas são tácitas, ou por escrito, por prazo determinado, naqueles requisitos da lei, que são permitidos pela lei, ou indeterminado, que é a regra, ou para a prestação de trabalho intermitente. Beleza? Então, agora a gente vai adentrar nas hipóteses de contrato por prazo determinado. Quais são esses contratos que são trazidos na CLT? A gente vai estudar as 3 hipóteses que são previstas na CLT, tá, gente? No artigo 443, parágrafo 2º da CLT. Mas antes eu quero que vocês entendam por que é que o empregador, por que é vantagens fazer um contrato por prazo determinado? Porque o contrato por prazo determinado, ele é um contrato vantajoso para o empregador. Por quê? Em regra, ele impossibilita que se adquira estabilidade. A gente vai estudar mais na frente o que é estabilidade, quais são as hipóteses de estabilidade. Mas, em regra, nos contratos por prazo determinado não existe estabilidade, há exceções. Também, em regra, ele não precisa conceder aviso prévio, que também há exceções, mas, em regra, não se precisa conceder o aviso. E, em regra, também não há o pagamento da indenização de 40% do FGTS. Então, esse se livra do aviso prévio, dos 40% de FGTS e ainda se livra de o funcionário adquirir alguma estabilidade. Houve mudança na jurisprudência e hoje algumas estabilidades são garantidas, que a gente vai ver mais adiante. Então, vamos estudar essas 3 hipóteses de contrato por prazos determinados previstos na CLT. Artigo 443, parágrafo 2º, peço que vocês abram aí. Então, uma das primeiras hipóteses é em relação ao serviço, cuja natureza ou transitoriedade justifique a pré-determinação do prazo. Então, são em situações excepcionais, como, por exemplo, aquela empresa que é responsável na época de Natal, por exemplo, um comércio que vende muito, e aí ele quer contratar um trabalhador só para trabalhar naquela época lá de Natal. Ou na época de Páscoa, por exemplo, aí eu faço, por exemplo, um exemplo daqui da minha casa mesmo. A minha irmã, ela tem uma confeitaria, ela é advogada também, mas ela não exerce, e ela tem uma confeitaria. E na época de Páscoa é uma época que se vende bastante. Então você pode contratar, né, alguém, ela é MEI, ela pode ter um empregado, então ela pode contratar alguém para exercer, para ajudá-la naquele período e só fazer esse contrato por prazo determinado por aquele período em que se faz necessário na época de Páscoa. Esse contrato pode ser feito por pessoa física. Então, pessoa física pode fazer, pequenas empresas podem fazer. Aí você está pensando, professora, mas o temporário não tem essa opção? Mas o temporário, não se esqueça, eu contrato uma empresa e essa empresa manda alguém para vir trabalhar. Mas aqui é para aquelas empresas menores. Então, empresas menores, pessoas físicas, né, elas contratam diretamente. Então, as lojas, comércio, se contrata diretamente. Quando a gente fala em temporário, para se contratar uma empresa temporária, né, para ser intermediadora, normalmente são empresas grandes que fazem isso. As empresas menores, elas contratam com base nesse artigo aqui, com esse tipo de contrato mesmo, tá? Como também em períodos de férias, em licença maternidade. Então, aquela empresa, ela contrata alguém e diz, olha, o nosso contrato vai ser por prazo determinado, você vai trabalhar por 6 meses, que é o tempo, se a empresa for cidadã, pela licença maternidade, então 4 meses. Então, você vai trabalhar só naquele período de licença maternidade, ou então você vai trabalhar, enquanto fulano está tirando férias de 30 dias, você vai trabalhar esses 30 dias aqui num contrato de prazo determinado, certo? Então, a pessoa física, ela pode contratar. Pequenas empresas, então, é um contrato que você faz diretamente. Diferente do temporário, não há uma empresa intermediando aquilo ali. É você, empresa, contratando diretamente um empregado. Uma outra hipótese,
é em relação à atividade, quando a própria atividade da empresa é uma atividade transitória, como, por exemplo, uma feira agropecuária. Estou organizando uma feira agropecuária, preciso de pessoas, mas é só para aquela feira. Então, eu faço um contrato, ao invés de fazer um contrato de prestação de serviço, eu faço um contrato por prazo determinado, apenas para aquele momento ali. Tá, gente? Então, professora, qual é o prazo máximo que eu posso contratar alguém? Existe esse prazo máximo? Existe. O contrato por prazo determinado, ele só pode ser 2 anos. Então, o máximo que ele pode chegar é até 2 anos, permitido uma única prorrogação. Mas essa prorrogação é dentro desses 2 anos, tá, gente? Então, eu fiz um contrato de 1 ano, posso prorrogar por mais 1 ano. Se eu fiz um contrato de 1 ano e meio, eu só posso prorrogar por mais 6 meses. Se eu fiz um contrato de 1 ano e 10 meses e quero prorrogar ainda por 2 meses, eu posso prorrogar. Não precisa ser a prorrogação por igual período, tá, gente? Eu só posso prorrogar uma única vez no limite de 2 anos. Se eu fiz um contrato de 6 meses e só prorroguei por mais 6 meses, pronto, esse contrato foi de 1 ano e eu não posso mais prorrogar. Tá certo, gente? Então, esse é o tempo máximo para o contrato por prazo determinado. Diferente do contrato por temporário, que só são 180 dias, prorrogáveis por mais 90, dando 100 ou 270 dias. Tá? Então, contrato por prazo determinado estabelecido na CLT, que é esse aqui que a gente está vendo, 443, parágrafo 2º, ele só é permitido por até, no máximo, 2 anos, permitido uma única prorrogação dentro desses 2 anos. Um outro contrato também previsto no artigo 443 da CLT é o contrato de experiência. Mas eu vou encerrar esse bloco aqui, porque senão o YouTube vai surtar, vai fazer a mesma coisa de ontem, né, que ele fez, tá bom? A gente vai entrar agora em contrato por experiência, né? O contrato de experiência, que é a terceira hipótese prevista na legislação, na CLT.